A graça e a paz do Senhor esteja com você mais uma vez. Prazer estar aqui com os irmãos e nós vamos concluir essa nossa matéria nessa aula sobre operações do Espírito. Estamos falando, estivemos nesses dias com os irmãos e eu espero realmente que essa aula, essa matéria, nós possamos ter acrescentado a você uma verdade de Deus, palavra de Deus, e acrescentado também a você um desejo de buscar os dons, buscar o mover de Deus, a glória de Deus na sua vida e no seu ministério. Eu creio muito que Deus vai te usar, tem te usado e vai continuar te usando poderosamente nesse tempo. O poder de Deus será manifestado a cada dia na sua vida. Amém? Como nós temos feito de costume em todas as nossas aulas, queria convidar você para se levantar aí no seu lugar. Fique de pé nessa hora. Vamos pedir, é tão importante que nós tenhamos a glória de Deus, o discernimento, a revelação da palavra nesse tempo. Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe nessa última aula e que você saia realmente dessa aula, nesse dia fortalecido, cheio da glória, da unção e de convicções de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por cada um dos alunos que se reúnem nessa sala. Senhor, salas que estão por espalhadas pelo Brasil, norte, sul, no leste, Senhor, no centro, no sudeste, Senhor, em todos os lugares, no nordeste, onde estiverem, Senhor, os servos do Senhor, filhos do Senhor, Senhor, recebendo essa ministração, eu peço que o Senhor acrescente a eles, Senhor, a Tua palavra viva, a Tua palavra revelada, que cada coração seja tomado pela Tua presença nessa hora e que o Teu Espírito, o Espírito da palavra, que revela a palavra, esteja, Senhor, com cada um, seja, Senhor, em cada ambiente desse, ministrando, revelando aos Teus filhos essa verdade. Dá-nos crescimento, que possamos crescer em direção à Tua vontade e o propósito do Senhor para nós como igreja nesse tempo. Nós buscamos isso e cremos em nome do Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmão? Creia, Deus vai te abençoar muito nessa aula e vai te fortalecer. Sente, tome seu assento agora, em nome de Jesus. Nós vamos continuar falando sobre o dom da profecia. Dom de profecia, nós estávamos falando na última aula. Nós precisamos interromper por causa do horário, a nossa última aula, e nós estávamos então falando sobre o dom da profecia. Nós falamos com os irmãos que as profecias, o dom da profecia é um dom de muita responsabilidade, é um dom que você precisa buscar com seriedade. Nós tratamos também de que algumas pessoas não levam a sério, não tratam esse dom de uma forma até leviana, muitos não têm responsabilidade, e você sabe, cada um vai responder diante do Senhor daquilo que faz, daquilo que não faz, daquilo que fala e naquilo que não fala. Então, a palavra diz que ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz. Mas também nós tratamos de que nós não podemos nos acovardar diante do desafio de ser boca de Deus nesse tempo, de cumprir com o propósito do Senhor. Então, precisamos sim de homens e mulheres que são profetas, que falam na vida das pessoas, que são realmente aqueles que repercutem exatamente o que o Espírito de Deus quer falar à igreja, o que Deus quer comunicar. Então, eu quero avançar hoje com você, nós falamos também que a profecia é válida sim para os nossos dias, nós mostramos pela palavra que a profecia não cessou no tempo dos apóstolos, e ela é para a igreja de hoje. Nós cremos no poder dos dons para os nossos dias. Hoje eu quero falar com você que há uma diferença entre as profecias escritas da Bíblia e a profecia que é falada hoje, né? Existe sim essa diferença. A profecia da Bíblia é um nível mais elevado de profecia e nunca será
igualada ou ultrapassada. Ela é a profecia, a palavra de Deus, foi dada aos homens de Deus ao longo do tempo da história da igreja, da palavra, e foi canonizada então a palavra, e essa não será igualada. Ela foi dada por Deus com o propósito de tornar-se a sua palavra escrita e autoritária para toda a era da igreja, para todo o tempo. E a palavra, ela é autoridade sobre a igreja, né? Os dois grandes excessos da história com relação à profecia têm sido, por um lado, exaltar a ponto de trazer a profecia como infalibilidade, ou seja, ela é uma profecia, falou, é isso mesmo e já crê e pronto. E por outro lado, é o contraponto que eu falei disso, que é desprezar a profecia, não dar a ela, o dom da profecia, o valor que ele tem. Porque realmente nós precisamos ter equilíbrio nessa questão. São duas questões que nós precisamos cuidar. Ou seja, toda profecia deve ser julgada. Julgai as profecias. A palavra diz para nós julgarmos as profecias. E, por outro lado, nós não podemos menosprezar e desprezar dons de Deus que vêm para a edificação da igreja. Bom, propósito atual da profecia, né? Eu quero trazer para você essa direção, você principalmente, que eu sei que esse curso é um curso pastoral, mas muitos irmãos, a exemplo lá da nossa igreja em Cuiabá, eu sei que assim tem acontecido no Brasil, muitos irmãos chegam, já fazem logo o cursão, fazem o CTL e rapidamente, às vezes alguns com 1 ano de convertido, já estão fazendo o nosso curso telepresencial. E muitos podem passar por isso, se não passaram ainda, obviamente, com certeza passarão, de pessoas querendo usar a profecia, a palavra da profecia, de uma forma errada, equivocada, que não tem respaldo na palavra. Então, eu quero falar com você sobre quais são os propósitos atuais da profecia. Qual é o propósito para os nossos dias, propósito de haver profecia com base na palavra, né? 1 Coríntios 14:3 diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então entenda, existe um propósito claro na profecia. Existem muitas pessoas que, por falta de conhecimento e maturidade espiritual, eles seguem profecias e se dão realmente mal na vida. Eles sofrem muitos intempéries na sua vida por conta de ser dirigido por profecia. Existem pessoas que chegam ao absurdo de dirigir a vida das pessoas em questões sérias como casamento, né? Como eu disse, ai daqueles que disserem assim, diz o Senhor, pois tem gente que eu conheço e que já ouviu profecia do tipo assim: Deus está dizendo que você tem que casar com aquela é a sua mulher. Isso, na verdade, não procede de Deus. Isso não claramente não vem de Deus. E conheço pessoas que se casaram nessa base e depois, infelizmente, não deu certo, se divorciaram, virou uma bagunça ainda maior, porque pessoas foram direcionadas, dirigidas pela ânsia humana, pela alma de algumas pessoas que se dizem profetas e que muitas vezes querem direcionar, querem pastorear o rebanho do Senhor de uma forma leviana, querem ser autoritários, né, sobre as pessoas e querem manipular as pessoas, usar o povo como massa de manobra e falam coisas colocando que Deus falou. Isso realmente, você que está chegando, você que tem 2, 3 anos de convertido, você precisa ter discernimento de Deus, ter base na palavra, e você está aqui para crescer nisso. Creia, o propósito da profecia para os dias atuais é edificar, exortar, consolar.
Outro propósito que nós vemos é de sentenciar e convencer a pessoa. E outro propósito é de instrução e aprendizagem. Então, entenda, a profecia, ela é clara e ela vem para edificar você. Eu já tenho algumas experiências com questão de palavras de profecia, e às vezes acontece de homens de Deus, homens que são profetas realmente de Deus. Alguns começam a profetizar no Espírito e terminam na carne. Alguns começam a profetizar palavra de Deus e terminam naquilo que eles mesmos colocam. Então, isso é falta de maturidade, isso é falta de crescer no dom. Muitas pessoas não crescem no dom, e aí eles começam a fazer de uma maneira natural algo que é espiritual. Ou querem dar um jeitinho, né? Tem profeta que quer dar um jeitinho na palavra, quer falar mais do que o que Deus falou. Ou seja, quer falar o que Deus não falou. Deus falou uma frase, ele quer falar duas. Ele quer consertar o negócio. Ele acha que a pessoa não vai entender como é que Deus falou, e aí ele quer dar uma ajeitada. E aí o remendo vai atrapalhar o que deveria ser uma bênção. Também conheço profetas que são profetas de Deus. Pessoas que oram e falam e realmente acontece. Eu conheço profeta de longas caminhadas. Conheço profeta que profetiza e profetiza na minha vida e já profetizou na vida dos meus pais ao longo de 20, 30 anos. Profeta de 20, 30 anos, você pode saber exatamente se é profeta de Deus ou não, porque você já viu muitas coisas se cumprindo daquilo que ele profetizou, na sua vida, na vida dos outros, e eu conheço gente assim. Mas isso também, eu creio, fala de uma evolução no dom. Tem pessoas que não evoluem no dom da profecia. Então tem pessoas que começam a profetizar e Deus fala algo simples com ele. Diz aquela pessoa, fulano de tal, que vai ser assim, que ele tem uma bênção para ele e que o caminho dele está sendo aberto e tal. Aí é uma coisa simples de falar, mas o profeta novo, o profeta muitas vezes almático, o profeta inexperiente, o profeta que não avançou no dom, ele começa a falar em línguas, e aí ele fala aquele monte, não sei se você já viu isso, fala em línguas, e línguas, e línguas, e eis que te digo, e tararararararara, e vai falando em língua, e aí você tem que ficar juntando, tá, até com um lápis, eis que te digo, aí vamos ver, daqui a pouco ele fala outra coisa, eis que te digo, eu estou, aí tá mais uma hora falando em língua, até para juntar um negócio fica difícil, por quê? Faz parte de alma, da pessoa, está ministrando e não ter a simplicidade. Então precisa fazer todo aquele ritual e toda aquela coisa. Isso faz parte de um misticismo. Isso faz parte de uma pessoa, às vezes nova no dom, que ainda não conhece, como muitos novos na igreja, quando chegam, recebem o poder do Espírito e começa a correr e rola para lá e rola para cá. Tem uma medida que você pode se manifestar o poder de Deus e a unção de Deus na sua vida. Qual que é a medida? A medida que você não está ferindo os irmãos, atrapalhando os irmãos. Então, muitas vezes nós precisamos chegar na pessoa e falar, querido, calma, o que está acontecendo com você? Ah, pastor, eu não consigo me controlar. Não, irmão, você não consegue sim. Você não consegue controlar, é demônio. Então nós vamos orar e vamos repreender da sua vida, porque Espírito de Deus, você não controla o Espírito de Deus, mas a palavra diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Muitos também não entendem isso, né? Pensa que é o Espírito de Deus que está sujeito ao profeta. É óbvio que não é o Espírito de Deus, é o Espírito do profeta. Mas o Espírito de Deus fala no Espírito do profeta. E o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, ele tem sim como segurar. Ele tem sim como avaliar o momento. Ele não fica fora de si quando está cheio da unção e do poder de Deus. O que isso fala? Fala de meninice. Fala de pessoas novas na fé. Fala de pessoas que não cresceram ainda na revelação e na caminhada espiritual, e na habilidade para lidar com poder e com unção e com coisas sobrenaturais. Então, precisa ter essa habilidade. Da mesma forma, a profecia. A profecia tem que ser clara. A
profecia tem que ser limpa, a profecia precisa ser clara e com um fim objetivo, um fim proveitoso. Ele tem um propósito claro, ou é exortar é animar, é levantar, é trazer, levantar, trazer para cima. Eu sei que às vezes você pensa exortação só como varada, né? Mas exortar é pegar aquela pessoa que está lá embaixo e trazer a realidade e levantar a pessoa e levar ela a crer novamente. A profecia tem o propósito também de edificar, de trazer um ânimo, edificar a pessoa, consolar aqueles que estão tristes, com aqueles que estão se sentindo fracos, oprimidos, deixados de lado. Então o Senhor vem com uma palavra de consolo, que conforta, que reforça, que reforça o chamado, que reforça as habilidades. E a profecia tem essa característica. Nós precisamos crer e andar nela e avaliar sempre com essa base, né? Porque as profecias devem ser julgadas. A palavra de Deus diz, né? 1 Coríntios 13, 9 fala, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Elas devem ser julgadas também porque 1 Coríntios 14, 29 diz, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Julguem quem? O profeta? Não, julgue a profecia. 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Veja que nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, 20, nós vemos os dois princípios unidos. Primeiro, ele diz, olha, não desprezeis as profecias. Ou seja, é exatamente aquele extremo que nós falamos com os irmãos. Ou seja, um extremo de desprezar a profecia. Não desprezeis as profecias. Mas por outro lado, olha lá, julgai. Julga todas as coisas. Não é, bom pastor, eu não posso desprezar, vou aceitando então. Tudo eu aceito, tem que aceitar, é de Deus, pastor. Você não crê? Creio, irmão, creio, mas a palavra diz, não despreze, mas julgue. Não despreze as profecias, mas julgue todas as coisas e depois de julgar, o que você faz? Retém o que é bom. Retende o que é bom. Então esse texto é completo nesse sentido para te dar direção. Nós devemos sim julgar as profecias e ter cuidado com relação a essas coisas. Nós precisamos entender que a profecia vem para acrescentar, para abençoar e para fazer a igreja completa, uma igreja forte, para edificar. Quando a profecia não edifica a igreja, você que tem discernimento deve falar, deve ter uma palavra. Se você é líder cristão, sabe o que muitas vezes acontece com um irmão? Nós falamos no segredo, nós não temos reserva com nenhuma igreja, nenhum dos irmãos, mas existem pessoas que vêm de outras igrejas e eles querem, não estão com o contexto de século, não estão na nossa visão, não entendem a nossa forma de edificar a igreja, mas eles querem profetizar em algum lugar. E aí eles vão na reunião de célula e então eles querem ali a palavra e começam a profetizar. E isso é confusão. É confusão. Então nossos líderes já são ensinados e são já dirigidos nessa questão, orientados para que o quê? Para que essas pessoas sejam abordadas e falem, irmão, essa é uma reunião que não é um agrupamento de irmãos. Não é uma reunião para reunir todos os tipos de credos e de irmãos evangélicos de todas as denominações. Não é uma reunião interdenominacional. É uma reunião de células que tem como objetivo edificar os irmãos e trazer os incrédulos, aqueles que ainda não têm a palavra, para o nosso meio, para a nossa célula, para que se convertam. Então, irmão, fica na tua igreja, vai lá ser bênção no seu contexto, o seu lugar não é aqui. Com muito amor e carinho, cuide, preserve a sua célula, cuide disso, tenha essa clareza. Não se empolgue com essas coisas. Não fique pensando, isso aqui é igreja, lá na minha igreja não tem. Lá na minha eu não vejo muito isso. Aqui é que tem, irmão. Nós sabemos como nós edificamos. Busque sim, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Nós cremos nas profecias, cremos no mover de Deus, mas você precisa ter sabedoria.
né? 1 João 4,1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, João nos ensina a provar os espíritos. Provar os espíritos se vem de Deus. Não vai dando crédito assim a qualquer espírito. Não vai dando crédito achando, ótimo, é profeta de Deus, pode vir. É tudo a mesma coisa, Deus é o mesmo, vem profeta. Não, não vai dando crédito a qualquer espírito. Prova antes. Isso fala muito do discernimento de espíritos também. Discernir espíritos é imprescindível. E isso, entenda, isso é uma habilidade, é um dom que vem de Deus. Não é algo que você aprende. É claro que você desenvolve o dom, mas não é algo que você vai aprender em livros e de uma forma racional crescer nessa direção. É no seu espírito. Eu tenho 2 filhos, Caroline tem 11 anos e o João Pedro tem 10 anos. E o meu filho, João Pedro, desde pequeno, ele tem experiências de ter visões de Deus no mundo espiritual. Ele vê anjos, ele também vê demônios. E uma vez nós estávamos na sala, eu me lembro, ele falou: pai, agora há pouco passou um anjo aqui, eu vi ele passando. Eu falei: é mesmo? Como é que era esse anjo? Aí ele falou assim, era anjo, e ele era bem pequeno. Ele falou, era um anjo, mas não era. Aí eu falei, como assim? Era anjo, mas não era anjo. É porque era um anjo, mas quando eu olhei dentro dele, ele não era anjo, ele era demônio. E aí, várias vezes nós comprovamos que realmente ele vê essas coisas, e ele tem essa habilidade, mas o que me impressionou é que ele conseguiu, mesmo pequeno, ter o discernimento. Um demônio querendo se passar por anjo ali, um espírito maligno, passando por ali, ele conseguiu ver. Dentro dele dava para ver, pai. Não era, ele era disfarçado de anjo, mas era um demônio. Então isso não vem de muito conhecimento, de palavra, de muito ler, de muito estudar. É do Espírito, é o Espírito de Deus que te dá. Você precisa discernir espíritos e ter realmente discernimento com relação a profecias e qual é o espírito que está usando. Tem muitas pessoas sendo usadas por espírito de engano. E espírito de engano realmente é um problema dentro da igreja. Traz confusão. Por isso que a Bíblia diz, pelo fruto é que se conhece a árvore. Você precisa entender essas coisas e provar esses espíritos. Amém, irmão? Que você tenha clareza dessas coisas, não caia em qualquer tipo de profecia, não seja direcionado pela profecia, não seja dirigido pela profecia. Cheque na palavra, toda profecia tem que estar de acordo com a palavra. Se a profecia não tem respaldo bíblico, se ela está contra a palavra, então não tome para si, não aceite. Existem profecias que não tem como você saber. E sabe, irmãos, no meu tempo de caminhada no Evangelho, a minha prática tem sido a mesma durante muitos anos. Profetizou? Amém. Se é de Deus, vai se cumprir. Como diz um pastor amigo meu, pega a profecia, põe lá na prateleira e fica esperando. Se é de Deus, um dia vai se cumprir. Não force as coisas. Não ouça uma profecia e fica forçando para que aquilo aconteça. Se é de Deus, vai acontecer, irmão. Então tem gente que recebe uma profecia, tem gente que recebe uma palavra e daí ele tem aquilo como palavra de Deus para ele e começa então a fazer força e trabalhar e querer de alguma forma ajudar naturalmente Deus para que as coisas aconteçam. Entenda, irmão, se é de Deus, vai cumprir. Ande na presença de Deus, ouça a voz do Espírito e toda profecia que for de Deus sobre a sua vida vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Se não é de Deus, vai passar e não vai se cumprir, e o tempo vai dizer, então, se era uma palavra de Deus ou se realmente não era uma palavra de Deus. Então, essas coisas, obviamente, você também precisa dar crédito para aqueles que têm mais tempo de caminhada. Você precisa também entender que os pastores, aqueles que têm quanto
quanto mais conhecimento da palavra, mais condições de checar a profecia com a veracidade bíblica a pessoa tem. Ou seja, quanto menos Bíblia você conhece, mais fácil de ser enganado você é. Quanto mais Bíblia você conhece, quanto mais clareza de palavra de Deus você tem, mais difícil de cair no engano será para você. Ou seja, conheça a palavra, tenha a palavra de Deus, ore ao Senhor e as profecias que vierem virão para acrescentar, para serem uma bênção na sua vida, no ministério, na sua célula, na igreja em que você está. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Vamos falar agora, vamos passar a falar sobre o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. O dom de línguas é a habilidade dada por Deus a alguém para que haja uma comunicação numa língua desconhecida e para que seja interpretada na Assembleia, a fim de que todos possam compreender, entender. Ou seja, se vem uma língua, é falada em língua, língua dos anjos, língua dos homens, de outras nações. Existem vários tipos de línguas. Nós vemos ali em Atos, quando os apóstolos e os discípulos foram ali cheios do poder, ali a narração fala de língua dos homens. Ali não é especificamente língua dos anjos. Em outros textos da palavra nós vamos ver, então, falando sobre realmente língua dos anjos. Mas no momento ali de Pentecoste, a língua era a língua dos homens, que eles falavam e homens de outras nacionalidades, com outras línguas, entendiam cada um na sua própria língua. Então, a definição do dom de línguas é a habilidade dada por Deus a alguém para que haja essa comunicação, né? Comunicação em línguas, falando em línguas, variedade de línguas. Não é o mesmo que falar em línguas no momento em que é batizado no Espírito. O dom de variedade de línguas e interpretação de línguas é uma coisa, é uma experiência diferente, é um dom diferente de falar, simplesmente falar em línguas. O propósito de línguas e de suas interpretações na Assembleia é claro. Primeiro, ser um sinal aos incrédulos. Ou seja, como eu tenho dito aqui várias vezes, de vários dons diferentes, você ter habilidade e demonstrar poder de Deus e manifestação de poder sempre vai ser um sinal para os incrédulos. Então o dom de línguas não é diferente. Ele também vai trazer um tipo de fé, um tipo de convencimento, ele vai trazer luz e as pessoas incrédulas então poderão crer por intermédio do dom de línguas e da interpretação, né? Você quer ver alguém acreditando no poder de Deus, é você receber uma palavra a respeito dele e você falar. Pode acontecer do própria pessoa que tem o dom de variedade de línguas, tem também a interpretação da língua. Então ele fala em línguas e depois ele interpreta. Pode acontecer também de um irmão falar em língua e o outro irmão ter a interpretação daquela língua também. A palavra de Deus fala sobre isso. O propósito de edificar a igreja e de ser um sinal para os incrédulos. Também expressar a edificação e o conforto potente, né? Línguas com a interpretação equivalem às profecias. Ou seja, o Espírito fala e o outro interpreta. Leva a congregação a louvor, a adoração, a estar na presença de Deus. É tão precioso quando num ambiente o Senhor toma alguém para falar, para profetizar, para falar em línguas e então há uma interpretação. E nós vemos realmente um ambiente assim da glória de Deus. Nós vemos realmente um ambiente permeado da graça, do mover do Espírito. E nós precisamos preservar esses dons, buscar os dons, o dom de línguas, variedade de línguas. É importante que você ore, é importante que você busque isso e que esses dons sejam presentes realmente na sua vida, no seu ministério. Um sinal grande para os incrédulos, um sinal grande
de que Deus é com você, que Deus te abençoa, que Deus fala através da sua vida. É grandioso poder ser usado por Deus. É grandioso poder ser ministrado nesse nível de Deus falando através de você e você sendo bênção na vida dos irmãos. Então, esses dons vêm para agregar. Eu quero falar com você sobre a importância de que você valorize o poder, valorize a unção de Deus e valorize os dons sobre a igreja. Os dons espirituais, os dons de língua, de interpretação de línguas, os dons de cura, dom da fé, todos os dons que nós tratamos aqui, os dons de discernimento de espírito, são importantes ferramentas para que haja a edificação do corpo de Cristo com equilíbrio, com equidade, com sabedoria e, importante, a maneira do Senhor. Não devemos nos aventurar em fazer obra de Deus com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, com o nosso jeito de ser. Claro, Deus respeita e Deus usa cada um na sua habilidade, na sua particularidade, mas a nossa oração e o nosso coração sempre tem que ser voltado para expressar o caráter de Cristo, para expressar o poder de Cristo, para expressar a vida de Deus, para que a igreja cada dia seja mais genuína do Senhor, mais genuinamente parecida com Cristo. E essa é a questão dos dons, as habilidades e a intervenção do Espírito de Deus na igreja é imprescindível para que a igreja seja edificada da maneira do Senhor. Eu oro nesse dia para que o Senhor possa realmente encher o teu coração com essas verdades que foram ministradas nessas aulas, para que os dons sejam revelados a você e manifestados na sua igreja, na sua célula, que você creia e você dependa do poder de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, dependa da unção, dependa do poder de Deus, dependa da vida de Deus em você. Amém? É tão ruim quando nós vemos pessoas naturais querendo fazer obra sobrenatural, pessoas naturais querendo fazer obra espiritual. Pelo Espírito de Deus é que nós operamos. Pelo Espírito de Deus que habita em nós e opera no nosso espírito. Você precisa crescer nessa direção, nas operações do Espírito. Prepare o seu espírito, busque discernimento espiritual, busque crescer espiritualmente. Existem pessoas que não conseguem discernir entre alma e espírito. Irmão, busque isso em nome de Jesus. Você precisa crescer, Um tempo atrás eu me lembro que os pastores, fazendo reunião com os pastores lá, nós temos lá na igreja hoje 10 redes, e aí os pastores de rede, nós fazíamos as reuniões e eu ouvia os comentando: aquele encontro foi bênção, aquele encontro os irmãos estavam ali recebendo, aqueles irmãos estavam recebendo demais, aí no outro, não receberam tanto. Aí eu falei assim: qual que é o padrão? Estou vendo vocês falar aí que aqueles receberam muito, outros não receberam. Qual que é o padrão que você usa? Como é que vocês conseguem medir quem recebeu e quem não recebeu? A gente consegue, mas como que é esse negócio? O pessoal chorou, está lá chorando, ele está recebendo. Aí eu comecei a perceber, falei: quer dizer que o padrão para se uma pessoa está sendo ministrada no Espírito é chorar? É chorar? Então comecei a perceber que os nossos encontros estavam caminhando só para o nível da alma. E Deus trouxe essa palavra a nós e eu comecei a falar com os irmãos: irmãos, vocês estão com olhos naturais, querendo ministrar só no nível da alma. Pessoas ficam emocionadas, pessoas choram, têm problema, estão abertas. E aí Deus nos deu graça e nós crescemos nessa direção, porque falei para ele: já vi gente chorando, se debulhando no choro, no outro dia nunca mais voltou, não firmou, se desmanchou no choro. E eu já vi gente, eu ouvi palavra durante o encontro inteiro, com o olhão estatelado, não derramou uma lágrima. Você fala: aquele cara é duro, aquele cara não entendeu nada, e está firme na igreja até hoje. Foi transformado pelo poder da palavra, porque a transformação que Deus faz é primeiro no Espírito. Você precisa entender ministração no Espírito.
você precisa falar no poder do Espírito de Deus, que fala através do seu Espírito, para ministrar no espírito das pessoas. Deixe de ser natural, deixa de ser uma pessoa almática, simplesmente. É óbvio que Deus quer curar a alma das pessoas, mas a nossa ministração é principalmente e prioritariamente no Espírito. Precisamos discernir as coisas espirituais, precisamos entender das coisas do Espírito. E os dons, a operação do Espírito de Deus é no seu Espírito. Você precisa discernir essas coisas, crescer nessa direção, crescer nesse ambiente e saber discernir quando Deus fala no seu espírito e quando é a sua alma, quando é o seu desejo, quando é as suas vontades que estão ali falando. Que Deus te dê graça nesses dias e que o Espírito de Deus possa ministrar em você, possa te dar graça para que você seja guiado pelo Espírito, para que as verdades de Deus, os dons, as revelações venham no seu espírito e você cresça. Você cresça, não tenha alguns paradigmas, não fique apegado a impressões naturais, não se paute por expressões corporais que falam de alma, que falam da personalidade da pessoa, não. Mas que você tenha olhos espirituais, que você creia e você ande no Espírito, que você fale no Espírito e que Deus possa te abençoar, para que essas operações do Espírito de Deus sejam realidades na sua vida, no seu espírito, na sua célula, na sua casa. Eu oro para que Deus tenha ministrado em você, tenha ministrado nesses dias. Eu oro para que o Espírito tenha realmente falado ao seu coração e que você possa reconhecer o poder de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua casa, o poder de Deus na sua família. Reconhecer a necessidade que você tem de andar com Ele, de se lançar nos braços do Senhor e dizer: o Senhor é quem me dirige. Seja dirigido pelo Espírito de Deus. Seja direcionado pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Lembre-se, não faça obra espiritual de maneira natural. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Não faça obra natural de maneira natural, irmão. Faça obra espiritual espiritualmente. Não faça a obra do Espírito naturalmente. O Espírito de Deus se manifesta no seu espírito. Que a glória de Deus venha sobre você e que você, nós nesse tempo possamos ser uma igreja direcionada pelo Espírito Santo. Não por vista, não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por fé no Senhor, fé e convicção de Deus que vem pela palavra em nosso espírito. E as ministrações do Senhor, os dons do Senhor, sejam com você, sejam com a sua casa, com a sua família, e você tenha muita vitória. Amém? Eu quero encerrar esse nosso período, essa nossa aula, agradecendo você que esteve conosco durante esse tempo. Quero orar com você para que o Espírito de Deus se manifeste na sua casa, aí na sua célula. E eu quero agradecer esse tempo que nós pudemos estar juntos aqui, agradecer aos irmãos a paciência que tiveram aí comigo e espero ter podido contribuir com a sua vida e deixar aí um legado nas questões da operação do Espírito de Deus no seu espírito, na sua vida, no seu ministério. Enfim, quero agradecer aos irmãos, mandar um abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando esse tempo, os irmãos de Ourinhos, os irmãos ali de Cuiabá, os irmãos de todas as igrejas que nós acompanhamos, nós vamos. Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui com vocês esses dias e eu creio firmemente que você vai avançar com essa base, com fé, crendo no melhor do Senhor, crendo que você depende em todas as coisas dele e que o Espírito de Deus te habilita, o Espírito de Deus te capacita, o Espírito de Deus te usa. Seja um servo, seja vaso, sabe? É imprescindível para ser usado pelo Espírito de Deus, ter um coração de servo, ter um coração realmente voltado para servir
dar a vida pelas ovelhas do Senhor, ser um bom dispenseiro fiel. Para isso Deus tem te levantado. Eu profetizo sobre a sua vida que muitos virão a partir de você. Vai gerar muitos frutos para o Senhor. Muitos nascerão a partir do seu ministério. O seu ministério, a sua palavra, aquilo que Deus tem te dado vai alcançar gerações, vai tocar vidas e vai fazer a diferença nesse tempo, nossa geração, e o Brasil será impactado pela sua vida em nome de Jesus. Vamos? Fique de pé onde você está. Fique de pé nessa hora, e eu gostaria, nesse último momento, que nós estamos juntos aqui nesse tempo, gostaria de orar com você, orar para que Deus realmente te encha, que o Espírito de Deus venha sobre você a cada dia, potencializando, manifeste essa unção que há em você, essas convicções em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome do Senhor, comece a orar, comece a clamar. Diga, Senhor, separe esse tempo agora para dizer, Senhor, precisamos da tua unção, precisamos da tua graça. Diga a Ele, precisamos do teu mover, precisamos da glória, do mover e da unção. Manifesta, Senhor, a tua glória. Ó Espírito de Deus, digno de honra é o Senhor, de glória, de louvor e adoração. Pai, nessa hora nós clamamos ao Senhor. Ó Espírito de Deus, clamamos por vida, clamamos, ó Pai, por realidade, clamamos, ó Pai, por revelação, que essa palavra que foi ministrada nesses dias, Senhor, esteja, Senhor, fervendo em ebulição no espírito, no coração dos meus irmãos, e que cada um possa realmente ter a disposição de ser usado pelo Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a convicção, aumenta a certeza de que o Senhor usa, que o Senhor fala, de que o Senhor molda. Senhor, molda-nos à tua maneira, muda-nos, ó Pai, a maneira do Senhor. Queremos ser usados pelo Senhor, queremos cumprir com o propósito do Senhor nesse tempo, queremos, Senhor, cumprir com o propósito do Senhor nessa geração, e cremos que o Senhor nos usa. Cremos que o Senhor quer nos usar e dizemos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me, Senhor, nesse tempo, como boca do Senhor nessa geração, homem do Senhor, homem cheio da tua glória. Senhor, eu creio, Senhor, no teu poder. Não somos nada sem o Senhor, não podemos nada sem o Senhor. Dependemos da tua vida, dependemos da tua unção, dependemos da tua graça sobre nós. Senhor, nesse tempo, levanta-nos com poder. Eu oro por cada aluno, por cada um desses, Senhor, que acompanharam, Senhor, cada um dos alunos que nos acompanharam nesses dias. Eu oro para que a tua glória os encha, para que o teu poder se manifeste e haja realidade de ministério, que hajam frutos que permanecem, que haja manifestação do Espírito, os dons, Senhor, sejam vistos na tua igreja, e os teus servos, Senhor, caminhem, avancem em direção à tua vontade. Em teu nome expulsem os demônios, em teu nome curem os enfermos, e em teu nome preguem o evangelho de poder e ousadia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu creio em nome do Senhor. Você crê? Crê nessa palavra? Em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com os irmãos. Mais uma vez, eu quero dizer para você, creia em Deus. O poder de Deus está sobre a sua vida. E a boa obra que Ele começou, Ele há de completar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.